Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Para quem for assistir depois a nossa gravação, a gente vai dar início à nossa palestra. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, do nosso trabalho. Que eles estejam conosco durante toda essa noite, nos abençoando, nos envolvendo com muito amor e muito carinho. Que seja uma noite de muita luz e de muita paz para todos nós. Que ao final do nosso trabalho, possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares, para os nossos animaizinhos que estivermos em casa também. Iniciando aqui a nossa palestra de hoje com a prece que Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre, estamos no mês do Natal, né? Mês de comemoração do aniversário de Jesus, lembrando sempre que Natal é Jesus, tudo que está ao redor é acessório. Então vamos falar um pouquinho de Jesus acalma a tempestade. Acho que todos nós aqui passamos por momentos difíceis na nossa vida, passamos por tempestades, né? Como diria Jesus, que atire a primeira pedra quem nunca teve problema, quem nunca passou por um momento difícil. Mas dentro da doutrina espírita, dentro daquilo que a gente acredita, Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia e modelo, é o nosso irmão maior, é aquele que está para nos ajudar, para acalmar o nosso coração, principalmente no momento de dificuldade, no momento em que, como a gente diz, quando o calo aperta, a gente sempre tem que recorrer ao nosso Divino Mestre Jesus. E Ele sempre vai acalmar os nossos corações. Que a gente nunca duvide disso. Qualquer momento difícil que a gente passar, que a gente tenha a certeza de que Jesus está no barco com a gente. Ele não está observando, nos deixando à deriva, muito pelo contrário, Ele está junto com a gente, está ao nosso lado nos acompanhando. Então, vamos refletir um pouquinho sobre como Jesus pode acalmar os nossos corações ou as tempestades da nossa vida. Para a gente começar, tem uma passagem bíblica, que acho que todo mundo já deve ter visto em algum momento, em que Jesus está no barco com os seus discípulos, e aí vem uma tempestade muito forte, e obviamente os discípulos, né, os apóstolos, estavam com medo da tempestade. Assim como nós, no nosso dia a dia, quando a gente se depara com um desafio, com uma dificuldade, a gente tem medo. E os discípulos viraram para Jesus e disseram a Ele: salva-nos, Senhor, porque perecemos. E aí Jesus vira para os discípulos e pergunta: por que temeis, homens de pouca fé? E nós somos pessoas de pouca fé. Porque quando a gente passa por um momento difícil, às vezes a gente esquece, a gente fica tão envolvido no problema, tão envolvido na situação, que muitas vezes a gente se esquece de rezar, a gente se esquece de elevar o pensamento a Deus e acreditar que Jesus está com a gente, acreditar que o nosso irmão maior está conosco, como aconteceu ali com os discípulos. Então ele perguntou: por que temeis, homens de pouca fé? Aí Jesus, erguendo-se, repreendeu os ventos, repreendeu o mar e se fez uma grande bonança. E todos se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Isso está lá no Evangelho de Mateus. Então que a gente tenha essa certeza de que Jesus sempre vai acalmar os nossos problemas. Jesus vai resolver os nossos problemas? Não. A casa espírita, quando a gente vem até aqui, vai resolver os nossos problemas? Não também. Aqui a gente vai encontrar forças, vai encontrar a fé, ou vai despertar a fé que muitas vezes está adormecida dentro de cada um de nós. Porque muitas vezes a gente tem a fé, a gente acredita, só que está ali uma chaminha apagada, né, com pouca luminosidade. Então, normalmente o que acontece numa casa espírita, num templo religioso? A nossa fé é acesa. Ou a gente é despertado para, puxa, não tinha pensado por esse lado, ou não tinha visto o problema que eu estou aí tão envolvido por esse lado. E toda vez que a gente passa por um problema, depois que passa-se um tempo, a gente olha para trás, puxa, foi tanto assim também, né? A gente faz, às vezes,
uma tempestade, um copo d'água, às vezes desnecessariamente. E muitas das vezes pela nossa falta de fé, como Jesus disse aqui aos discípulos. Mas vamos entender um pouquinho sobre essa parte mais material, né, que Jesus acalmou a tempestade. A gente encontra algumas dessas explicações dentro das obras espíritas. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 539, diz lá que na produção de certos fenômenos, como das tempestades, uma massa inumeráveis de espíritos agem sobre a natureza. Kardec até fala um pouquinho mais sobre isso mais adiante, chamados espíritos da natureza que cuidam de toda essa parte. A gente às vezes brinca, né? Está muito quente, está muito calor. Quando está calor, a gente, puxa, por que não esfria um pouquinho? Aí quando está frio, por que não esquenta um pouquinho? Imagina se esses espíritos da natureza fossem atender cada um dos pedidos de cada um. Eu, por exemplo, detesto calor. Mas tem gente que adora, como tem gente que detesta frio. Agora imagine se eles fossem atender os pedidos de cada um. Tudo é equilíbrio na natureza. Há momentos apropriados para a gente ter o calor, que é necessário para todos nós. Há um momento apropriado para a gente ter frio, e eles cuidam de tudo isso, esses espíritos da natureza. Tem um livro chamado Parábolas e Ensinos de Jesus, em que também fala um pouquinho a respeito disso. Jesus conhece bem a natureza, né? Aliás, Jesus conhece de tudo, afinal de contas é o nosso governador. Assim como os espíritos que atuam nos elementos e todos esses fenômenos atmosféricos são dirigidos por seres inteligentes encarregados das manifestações da natureza. E todos esses espíritos, a gente vai ver aqui mais adiante também, todos eles são chamados prepostos de Jesus. Então todos eles estão sob o comando de Jesus. Então quando a gente viu aquela passagem bíblica lá, em que Jesus acalmou a tempestade, o que Jesus fez? Simplesmente conversou, digamos assim, com esses espíritos da natureza e acalmou a tempestade para que os apóstolos, né, os discípulos dele, não ficassem com tanto medo como estavam. Então, a gente encontra essas explicações também, essas explicações mais materiais, digamos assim, nas obras básicas da doutrina espírita e, nesse caso aqui também, no livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E, ainda naquele livro Parábolas e Ensinos de Jesus, o mestre, contemplando o temporal que se desencadeara no mar da Galileia, ordenou que o mar se acalmasse e os ventos não prosseguissem na sua faina destruidora. Então Jesus teve esse cuidado, né? Jesus esteve ali para que essa tempestade não tivesse, né, maiores consequências, não deixasse, né, os discípulos com mais medo, e assim acontece na nossa vida também. A gente está falando aqui de uma parte, digamos, mais material, mas Jesus atua também nesse sentido nas nossas vidas, sem a gente perceber muitas vezes. Quer dizer que eu não preciso fazer orações, então? Quer dizer que eu não preciso rezar e pedir ajuda a Deus? Claro que a gente precisa. Jesus sabe de todas as nossas necessidades? Sabe. Mas a gente precisa ter a humildade em pedir no momento certo. E muitas vezes a gente não pede. Às vezes por vergonha, por medo. Puxa, vou pedir tal coisa para Jesus. Às vezes, por exemplo, uma questão material. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade material. Puxa, será que eu posso pedir a Jesus que me ajude a vencer essa dificuldade material? Claro que a gente pode. Aliás, a gente deve fazer esse pedido. Mas Jesus vai lá e vai fazer a parte que nos cabe? Claro que não. A gente pede a ajuda necessária, a força necessária para que a gente, pelos nossos esforços, a gente vença esses desafios. E é isso que a gente encontra nas leituras que a gente faz, quando a gente faz, por exemplo, o Evangelho no Lar. A gente sempre recomenda, né, para todo mundo que vem aqui, tanto em relação aos animais, como para os humanos também. Você faz o Evangelho no Lar? Puxa, nunca fiz, eu tenho preguiça, às vezes não dá certo. Comece a fazer o Evangelho no Lar, comece a colocar a luz de Jesus dentro da sua casa. Vai resolver todos os meus problemas do dia para a noite? Claro que não também. Só que a partir do momento que eu começo a colocar uma luz hoje, outra luz amanhã, outra luz depois, aquilo vai incendiando espiritualmente a minha casa, com luz, com bênçãos, e aí a gente vai ter mais forças. Aí aquele problema que a gente está passando, aquela tempestade da qual a gente está passando, a gente já não vai ver aquilo com tanto medo, como os discípulos viram.
E assim acontece na nossa vida sempre. A gente só enxerga lá, não tem aquela história do copo meio cheio, meio vazio? A gente só consegue enxergar o lado meio vazio do copo. A gente só consegue ver os problemas, só consegue ver o lado negativo das coisas. Tem muita coisa ruim acontecendo? Claro que tem. A gente tem que fechar os olhos para elas? Claro que não também. Só que muitas vezes a gente só vê o lado negativo. A gente não consegue ver que tem tanta coisa boa acontecendo, tantas pessoas boas fazendo bem, e que muitas vezes esse bem não é divulgado. As pessoas parece que gostam de divulgar as coisas ruins. Parece que sentem prazer e, puxa, aquela pessoa está passando por uma dificuldade. Ah, tá bem, a pessoa faz isso, faz aquilo. Tem pessoas que parece que sentem prazer em ver o outro mal. Agora, quando alguém está numa situação boa, aí vem outros tipos de sentimentos que também não são bons. Então a gente precisa mudar o nosso foco, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas. E de que forma a gente vai conseguir isso? Com a ajuda de Jesus. Com a ajuda dos bons espíritos. No nosso caso aqui a gente recorre em prol dos animaizinhos a Francisco de Assis, que é o protetor dos animais. Mas tem pessoas que, às vezes têm uma simpatia por um santo ou outro. Não tem problema nenhum. O que são os santos? São espíritos evoluídos que estão aqui para nos ajudar. Não é problema nenhum, não é vergonha nenhuma a gente pedir ajuda, por exemplo, para um santo. Já teve muita gente que nos questiona, puxa, mas por que vocês são um centro espírita que tem quadro de Francisco de Assis? Vocês falam em Francisco de Assis, é um santo católico. Quem foi Francisco de Assis? Um espírito iluminadíssimo que passou por aqui e pelo seu trabalho foi santificado, foi reconhecido pela Igreja Católica. Não há problema nenhum da gente ver na figura de Francisco de Assis uma pessoa iluminadíssima e que, no caso, protege os animais, que é um dos trabalhos que a gente realiza aqui na casa. Então, não é vergonha nenhuma a gente pedir, por exemplo, para um santo de simpatia, de devoção que a gente tem. Bom, mas nesse capítulo, nessa parte que a gente viu aqui de Jesus, tem algumas reflexões espirituais. Por exemplo, nesse caso aí dos discípulos, eles tiveram mais medo do que fé, que é o que acontece com a gente. Então a gente precisa, como eu falei, mudar o nosso foco, mudar a nossa forma de pensar e principalmente de agir. Não adianta eu ler todos os livros espíritas do mundo, não adianta eu vir toda semana na casa espírita, receber o passe, receber o reiki, a cromoterapia, seja lá qual for o tratamento que a gente receba, se eu não mudar a minha forma de pensar. Se eu não tiver mais fé, se da porta do centro para fora, eu não agir de forma diferente. Porque a gente sempre brinca, aqui no centro espírita, a energia é muito boa, pelo menos acho que todo mundo que vem aqui sente uma energia boa, sente uma paz, sente algo diferente. Mas e lá fora? A gente sente essa mesma energia boa? Às vezes não. Na convivência com outras pessoas, às vezes a gente não tem essa energia boa. E aí como é que eu faço? Bom, então toda hora vou ficar morando aqui no centro espírita? Não dá. Aliás, eu adoraria, mas não dá para a gente fazer isso. Então a gente precisa se fortalecer aqui, para que lá fora a gente tenha força, a gente tenha fé para enfrentar os nossos medos, as nossas angústias, os problemas que todos nós enfrentamos no dia a dia. Essa passagem de Jesus nos ensina que com fé podemos, se pedirmos, obter a calma nas tempestades da vida. Quando a gente pede com fé, a gente consegue coisas maravilhosas. Não tem aquela passagem, pedi e obtereis? Quando a gente pede com fé, quando a gente acredita naquilo que a gente está pedindo, maravilhas acontecem na nossa vida. Como eu disse, não é do dia para a noite que as coisas acontecem e ninguém vai fazer a parte que me cabe. Se eu não agir, se eu não colocar a mão na massa, como eu falei, não adianta nada a gente vir aqui, ouvir palestras, ler livros, passar nos tratamentos. A gente precisa agir. O que falta para nós, muitas vezes, é ação. Para todos nós, para todos os momentos da nossa vida. Quando a gente passa por um momento difícil, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Recorra ao pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Eu tenho esse péssimo hábito. Muitas vezes eu esqueço de fazer uma prece na hora que eu acordo. Às vezes a gente lembra na hora de dormir, mas quando eu acordo muito cedo, para trabalhar, eu lembro de fazer a prece quando eu estou saindo para o trabalho, quando eu chego no trabalho. Mas logo que eu acordo, às vezes eu esqueço. Aliás, de vez em sempre eu esqueço.
Mas é uma prática muito importante que a gente tem que ter. Por quê? Agradecer o dia que está se iniciando, pedir a força necessária para que aquele dia seja um dia abençoado, para que todas as dificuldades do dia anterior, na medida do possível, possa resolver naquele dia. E recorrendo sempre a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Essa força, essa necessidade que nós temos de fortalecer a nossa fé diariamente. A gente não come todo dia, a gente não bebe água todo dia, a gente não toma banho todo dia. Por que a gente não pode fazer as nossas orações todos os dias e mais de uma vez por dia quando necessário? Às vezes a gente não faz, a gente esquece. Ou a gente só lembra de fazer as orações no momento de dificuldade. Quando é para agradecer, às vezes a gente esquece. Esquece de agradecer o pão de cada dia, o alimento de cada dia, a família que nós temos, independente dos desafios que a gente tenha dentro da família. Agradecer os amigos que a gente tenha, nosso emprego, nosso local de trabalho, de estudo, enfim, tudo, a nossa vida. A gente esquece de agradecer a nossa vida, a preciosa oportunidade que nós temos de estarmos aqui agora, nesse momento encarnados. Nós não nos damos conta de agradecer isso. A gente só lembra quando o calo aperta realmente. O planeta, então, que a gente nunca se esqueça disso, não está desgovernado, apesar das angústias exteriores. Temos que reafirmar para nós mesmos que nós não estamos sós. Eu já ouvi muita gente às vezes dizer, puxa, tem tanta coisa errada acontecendo, onde está Deus em tudo isso que não vê? Onde está Jesus que não faz nada para resolver os problemas? Nós, enquanto humanidade, nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Escolhas boas, escolhas às vezes não tão boas. Quando estamos passando por uma dificuldade, nós, pessoalmente e coletivamente, são frutos das nossas más escolhas. Puxa, mas eu não fiz nada de errado e eu estou vendo guerras acontecendo. Não estou fazendo nada errado agora. Mas será que numa outra encarnação, numa outra vida, eu não fiz algo que eu mereça ver tudo isso que está acontecendo? Porque todos nós que estamos aqui encarnados agora, nesse planeta de provas e expiações, a gente está tudo no mesmo nível. Ninguém é muito melhor do que o outro. Temos pessoas boas aqui? Lógico que temos. Temos pessoas que vieram numa situação missionária? Lógico que tem. Como tem muita gente que está vindo aqui para resgatar, para, enfim, fazer essas atrocidades que a gente vê. Mas ninguém está vivenciando isso à toa. Ninguém está passando por uma dificuldade à toa. Nós não estamos num barco à deriva. Jesus está vendo tudo isso acontecer e dá a força necessária para cada um no momento certo. A gente lembra de fazer uma prece, por exemplo, para alguém que está provocando a guerra? Não, né? Não deveríamos? Há uma passagem bíblica que diz: quem precisa de médicos são os doentes. Jesus não é o médico das almas? Nós nos lembramos de fazer uma prece por alguém que está fazendo algo de errado? Uma pessoa que, sei lá, matou alguém, um político desonesto, uma pessoa desonesta, uma pessoa que está fazendo qualquer coisa de errado, a gente lembra de fazer uma prece por essa pessoa? Deveríamos. Fazemos? Nem sempre. Como é que esse barco vai continuar? O barco não está à deriva, mas como é que Jesus vai ajudar essas pessoas se a vibração do planeta, se cada um de nós emitimos vibrações ruins para essas pessoas? Aí que a coisa desanda de vez. É fácil fazer preces por pessoas assim? Claro que não. No dia a dia a gente não lembra de fazer prece por alguém que está cometendo uma atrocidade. Mas são os mais necessitados. A gente fala muito aqui, por exemplo, para quem às vezes traz um animalzinho aqui, puxa, tem tanta pessoa que maltrata animal, né, joga na rua, maltrata, faz isso, faz aquilo. Tá, você faz uma prece para uma pessoa assim? Né? Não, claro que não. Uma pessoa assim é um doente da alma. Uma pessoa que judia de uma criança, uma pessoa que abusa de uma mulher, por exemplo. Enfim, tem tantas atrocidades por aí. Essas pessoas são doentes da alma. Claro, a gente não tem que carregar no colo, colocar para dentro de casa, não é isso. Mas pelo menos uma prece por uma pessoa que está necessitada. E Jesus vai acolher a todas essas pessoas com toda a amorosidade que nós ainda não temos. Nós não somos capazes de amar alguém que está cometendo uma atrocidade.
Mas Jesus é. Por quê? Porque ele é um espírito muito, mas muito mais evoluído que todos nós. Por isso, ele está num barco comandando a todos nós. Por isso que ele acalma as tempestades de todos, inclusive dessas pessoas que estão nesse momento cometendo algum tipo de atrocidade, algum erro, enfim. E que nós não temos ainda essa capacidade de ver essas pessoas como irmãos. Nós ainda não temos essa capacidade, mas Jesus tem. Então, por isso que o planeta nós não estamos num barco à deriva. Jesus está olhando tudo isso. Nos permite cometer atrocidades para que um dia a gente aprenda. E todos nós um dia vamos aprender. Todos nós. Escolher como passar pela tempestade é uma escolha pessoal. Eu brinquei da questão do copo meio cheio, meio vazio. Quando a gente conseguir enxergar o copo, a metade do copo cheia, a gente vai escolher passar pela tempestade de uma forma diferente. Aqui na figura, acho que dá para ver para todo mundo, a pessoa está andando na chuva. Eu preciso andar na chuva? Lógico que às vezes, quando já está muito calor, andar na chuva às vezes é até gostoso. Mas eu preciso caminhar na chuva de forma desnecessária? Não. Mas eu posso me proteger. Usar um guarda-chuva, uma capa, ou ficar num local protegido, esperar que a chuva passe. Nós temos essa paciência, ou nós temos esse discernimento quando a gente está passando por uma dificuldade, de olhar o que está ao redor, a gente só se concentra no problema. E a gente se esquece de, puxa, estou passando por um problema, espiritualmente falando, vou usar um guarda-chuva, vou pôr uma capa, vou esperar um pouquinho, vou fazer uma prece. A gente se esquece de fazer isso. Então, a forma como a gente vai passar por um problema é uma escolha nossa. A gente vai sofrer mais ou sofrer menos de acordo com o nosso ponto de vista, do copo meio cheio ou meio vazio. O ser humano busca uma felicidade relativa, entre aspas, nas coisas perecíveis, ou seja, nas alegrias materiais, em vez de procurá-la nas alegrias da alma. Parece criar de propósito os tormentos que somente cabia a ele mesmo evitar. Poxa, quer dizer que eu sou responsável pelos problemas que estão acontecendo na minha vida? Sim. Ah, mas foi o vizinho que fez. Não. Ah, mas foi não sei o quê. Não. Ah, foi o obsessor que está me atrapalhando. Não também. Existem obsessores, existem vizinhos chatos, pessoas chatas na nossa vida? Claro que sim. Mas se nós permitirmos que essas interferências externas tirem a nossa paz, e aí a gente cria um problema para a gente, é uma escolha nossa. A forma como a gente vai encarar esses fatores externos é responsabilidade nossa. O obsessor só vai nos atrapalhar, se realmente tiver um obsessor, se nós permitirmos. Baixando a nossa vibração, pensando coisas negativas, só vendo bobagens por aí, na internet, na televisão, enfim, seja lá o que for. Eu estava falando agora há pouco de um filme edificante. Quantas vezes a gente não tem a oportunidade de assistir um filme edificante, mas a gente prefere assistir um filme de terror, por exemplo? O que vai contribuir a assistir um filme de terror, principalmente à noite, antes de dormir? Eu não consigo assistir filme de terror, aliás, eu nem gosto. Eu não consigo dormir à noite se assistir um filme de terror. Agora, assiste um filme edificante, um filme de comédia, né, um filme espiritual, por exemplo, você não vai dormir mais tranquilo, mais sereno? Não é melhor para a gente? E aí a gente se apega nas coisas, é os outros que estão fazendo para mim. Os outros até podem estar fazendo, só que a gente permite. A gente permite, por exemplo, a autossabotagem. Nós nos autossabotamos muitas vezes. Nós criamos as dificuldades e a gente às vezes nem percebe. Então a gente precisa ter um olhar diferente, sair daquela bolha, daquele problema e olhar as coisas que estão ao nosso redor. Temos que lembrar então que as pedras, espiritualmente falando, são tempestades que nós criamos. Nós colocamos essas pedras no nosso caminho. Então quem é que tem que retirar essas pedras? Nós mesmos. Jesus vai tirar a pedra para a gente? Não. Mas vai nos ajudar. Vai nos dar força, vai nos dar coragem, vai nos dar o incentivo necessário, a força necessária para a gente ir lá e tirar aquela pedra do nosso caminho que está tanto nos incomodando. É essa força que nós precisamos pedir. E muitas vezes a gente não pede. Os espíritos de luz se dedicam a cada um de nós, nos auxiliando em nossas provações,
infiltrando em nossos corações grandes e generosas intuições. Valorizemos essa ajuda, empregando esforços para nos desapegarmos de tudo que é impuro e nos unindo a Ele na comunhão divina. Quando a gente fizer então uma oração para o nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, sei lá, um santo qualquer que a gente queira, que a gente se ligue a eles nessa conexão espiritual, para que eles nos intuam. Às vezes a gente tem uma ideia do nada, puxa, surgiu uma ideia do nada na minha cabeça. Às vezes é um amigo espiritual que está ali tentando te ajudar. Como também pode ter alguém ali tentando te influenciar a coisas ruins. Esses espíritos de luz estão sempre ao nosso lado para nos ajudar. Nós é que temos que nos elevar até eles. Nós é que temos que elevar o nosso pensamento até eles, captar a mensagem que eles têm para a gente e colocar em prática. Essa é a mensagem que está aqui no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Eles sempre estão aqui para nos ajudar. Sempre. O nosso mentor individual, o nosso anjo de guarda, ele teve essa missão quando nós encarnamos aqui, quando a gente veio para a Terra. Ó, vai lá, você vai ser o mentor do Wilson. Coitado, né? Deve ter um trabalho comigo, com todos nós, né? Mas assim, ele está aqui para nos ajudar. Mas a gente nós temos que ajudá-lo para ele nos ajudar. E muitas vezes a gente não faz a nossa parte. A gente quer que ele faça a nossa parte. Ele não vai fazer. Ele vai nos ajudar, desde que a gente queira receber essa ajuda. Os Espíritos vêm mostrar à humanidade o objetivo que devemos atingir e o caminho que a ela conduz. Dizendo, caminha, chegarás. Encontrarás pedras nos teus passos. Observa e retira por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Está lá no livro dos médiuns. Os Espíritos estão aqui para nos ajudar, desde que a gente queira receber essa ajuda. Não necessariamente a nossa travessia, a nossa caminhada, ela será com mar calmo. Nem sempre. A gente alimenta, às vezes, a ilusão de que tudo vai ser simples. Não vai ser simples. A gente está aqui para aprender, para resgatar alguns débitos, sim, mas principalmente para aprender. Eu gostei muito dessa frase aqui, é uma palestra do Rossandro Pingev. A Terra não é um resort de férias. Nós estamos aqui está incluído de tudo, inclusive as dificuldades que cada um de nós terá que passar. Então que a gente se lembre dessas mensagens, dessas reflexões que eu trouxe aqui para a gente, para todos nós, inclusive para mim, para que no momento de dificuldade a gente recorra o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso anjo de guarda, ao nosso espírito protetor, que tem essa função, que tem essa incumbência de ajudar a todos nós. E procurar ajuda, não é vergonha nenhuma procurar ajuda quando a gente precisar, né, numa casa espírita, né, em outro templo religioso, se for o caso, mas pedir ajuda quando a gente não conseguir sozinho. Porque, às vezes, sozinho a gente não dá conta de resolver as nossas situações. E aí a gente precisa fortalecer a nossa fé ou reacender a fé que está adormecida dentro de cada um de nós. Então, que a gente leve essa mensagem na noite de hoje, que a gente leve essa mensagem para a nossa vida, e fica aqui um recado /pedido, né, um lembrete. Na noite de Natal, quando formos celebrar a noite de Natal, que a gente lembre do aniversariante, que a gente lembre que Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia e modelo. E que a gente lembre que estamos ali celebrando o seu aniversário, digamos assim, ou a sua vinda, e tudo que ele representa na nossa vida. Porque ele é a força que todos nós precisamos. Então, essa é a mensagem da noite de hoje. Vamos encerrando, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais desta casa que nos acolhem na noite de hoje, agradecendo toda essa ajuda, sempre muito necessária, muito bem-vinda, que a gente possa levar para os nossos lares um pouquinho dessa luz e dessa paz que recebemos aqui hoje, que a gente se lembre sempre no nosso dia a dia que Jesus está no comando de tudo, que Jesus é o nosso irmão maior, e como o irmão mais velho que cada um de nós, sempre está ali, disposto a nos ajudar, disposto a nos fortalecer na nossa fé,
a fortalecer os nossos pensamentos para resolvermos os nossos problemas do dia a dia. Pedindo também à equipe espiritual da casa que leve um pouquinho dessa luz e dessa paz a todos os irmãos que forem assistir essa gravação depois, que seus lares sejam abençoados, iluminados, que cada um seja atendido e socorrido nas suas necessidades. Que todos os irmãos que passam por algum tipo de dificuldade nesse mundo recebam as bênçãos de Deus e principalmente do nosso Mestre Jesus. Assim seja, graças a Deus.